Beleza. Eu vou começar também. Pronto, tá gravando. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade de apresentar isso para a gente. E é com você. Show. Beleza, vamos lá. Vou tentar falar, se tiver algum problema na conexão, a gente volta, vocês me falam e tudo bem. Tentar falar um pouco sobre o fluxo geodésico no plano hiperbólico. Como galera aí, apesar de todo mundo ter ido para um buraco diferente, né? Apesar de ter muita gente de dinâmico aqui, vou tentar começar devagar e ficar, em certo sentido, elementar. Bom, primeira coisa é que eu quero fazer um paralelo, né? Entender, mostrar que o espaço que eu quero trabalhar tem uma geometria interessante e que dessa geometria a gente pode buscar coisas dinâmicas também interessantes. O espaço é simplesmente, por enquanto, o semiplano complexo superior, ou seja, o conjunto dos pontos do plano complexo que tem a coordenada imaginária positiva, né, maior que zero. Isso é uma variedade de dimensão 2, e bom, com toda variedade, a gente, em cada ponto, tem um plano tangente, e a gente vai estar interessado em colocar uma métrica um pouco diferente em cada plano tangente. Por que a gente precisa fazer isso? Porque senão a gente está só num caso trivial. Como a gente está no semiplano de um plano complexo, o plano tangente, como espaço vetorial, a gente pode identificar ele com R2 ou próprio C, de modo que, por exemplo, o fibrado tangente dele é só um produto cartesiano do semiplano superior com o próprio plano dos números complexos. Porém, as coisas ficam mais interessantes quando, em cada plano tangente, a gente coloca esse produto interno um pouquinho diferente do usual, que é a métrica hiperbólica. E a métrica hiperbólica não é nada mais do que, bom, eu tenho um ponto Z de coordenadas x mais y, e o que eu faço? Eu defino a métrica como sendo, se eu pego dois vetores no plano tangente em Z, a minha métrica, a minha nova métrica, vai ser o produto interno usual dele, de R2, dividido pela coordenada imaginária ao quadrado. Isso está bem definido, porque bom, a gente está pegando só os caras com esse y aqui positivos. E munido dessa métrica, esse plano hiperbólico, a gente chama ele de espaço hiperbólico, e ele vira uma variedade riemanniana, com uma métrica agora, e ela completa. Tá. Essa métrica, de fato, torna as coisas um pouquinho menos usuais. Tudo bem, se a gente fixa, por exemplo, a reta com y igual a 1, então essa métrica hiperbólica coincide com a métrica euclidiana. Mas se a gente vai aumentando o valor do y, acontece que a distância dos pontos diminui. Por mais que, geometricamente, no desenho aqui, eles podem colocar eles no mesmo lugar, mas a distância entre eles vai diminuindo, de modo que, lá no infinito, a distância entre esses dois pontos vai ser zero. E esse espaço, ele, com essa métrica, ele tem não só uma beleza, mas ele tem uma importância histórica grande, porque, bom, nega, sei lá, o quinto postulado de Euclides e tem toda uma importância para a história da geometria. Esse espaço também tem uma característica importante, ele é um espaço homogêneo. O que significa isso? Significa que se eu pego dois pontos quaisquer do espaço, existe uma isometria desse espaço que manda um ponto no outro. Então, se eu quero entender o espaço, se eu quero entender como é que funcionam as transformações nele e essas coisas, pode ser interessante entender como é que funcionam as isometrias do espaço. Bom, então vamos dar um passo em relação a isso. Para entender as isometrias do espaço, acontece que é útil entender um negócio chamado transformações de Möbius, que a gente aprende no curso de análise complexa. Transformações de Möbius, eu posso pensar elas como para cada matriz desse grupo, que eu escrevi aqui, eu não sei se estão vendo o mouse, mas que é o SL2, que são as matrizes 2 por 2 com determinante igual a 1. Para cada matriz dessa, eu defino uma transformação, como uma fração, a gente está num corpo, então a gente pode fazer isso. E para essas funções, essas transformações racionais, vamos dizer assim, a gente chama transformações de Möbius. Bom, as transformações de Möbius, elas de fato são uma ação importante no espaço. A primeira característica é que para cada matriz da série 2, a transformação de Möbius associada manda o espaço nele mesmo.
Essa talvez seja a única demonstração que eu vou fazer aqui, porque bom, é a mais fácil. Primeiro, que o espaço está contido nesse cara. De fato, se eu pego um ponto qualquer do espaço, eu posso tomar a matriz de identidade. A matriz de identidade está no meu grupo, e se eu escrevo essa transformação aqui com a matriz de identidade, fica 1 vezes z mais 0, sobre 0 vezes z mais 1. Então, a gente, de fato, ganha o vetor de novo. Tá. Por outro lado, se eu tenho uma matriz e multiplico por um vetor qualquer, bom, eu defino a transformação de Möbius, ganho essa monstruosidade, que está aqui do lado direito da igualdade, mas o interessante é que, como y é positivo, porque a gente está no semiplano, quer dizer que a parte imaginária de g de z é positiva para todo z no semiplano positivo, no espaço que eu trabalho. Então, tá bom, a gente tem igualdade. Outra coisa importante é que, se eu componho duas transformações de Möbius, ela ainda é uma transformação de Möbius, assim como se eu olho para a inversa dela. Isso quer dizer que, com a composição, as transformações de Möbius de H em H, do plano hiperbólico nele mesmo, formam um grupo. Ok. Teorema: toda transformação de Möbius é uma isometria de H. Ou seja, se eu olho para as distâncias, aí eu teria que olhar, isso que é a graça da métrica, né? Essa métrica esquisita faz com que, se eu pego dois vetores no espaço tangente e olho para o produto interno deles, ele é preservado por uma transformação de Möbius. Na verdade, as transformações de Möbius, elas formam um conjunto de todas as isometrias que preservam a orientação de H. Então, se você quer dividir, por exemplo, o espaço de todas as isometrias de H em dois, os que preservam e os que invertem a orientação, a transformação de Möbius representa, bom, metade nesse sentido. Então, elas têm uma importância na compreensão das isometrias de H, das ações de H em H. Certo? Agora a gente pode tentar, e isso vai ser importante principalmente para o final do que eu quero falar, tentar olhar as isometrias, já que a gente conseguiu uma estrutura de grupo nas transformações de Möbius e viu que as transformações de Möbius representam grande parte das isometrias, tentar ver isso de uma maneira um pouco mais algébrica, no sentido do seguinte: eu usei cada transformação de Möbius, eu defini a partir de uma matriz de SL2. Ok. Então, eu posso definir um homomorfismo de grupo simplesmente usando a minha definição para associar cada isometria a uma matriz. Ou seja, o que eu estou fazendo? Estou associando, eu pego uma isometria que preserva a orientação, ou seja, uma transformação de Möbius, e penso nela como uma matriz de SL2. Acontece que isso já é bom, então isso é um homomorfismo de grupos, eu pego produto de matrizes aqui, composição do outro lado, e isso já é bom, já me dá uma noção legal do que vão ser as isometrias, mas não é perfeito. Por que não é perfeito? Porque o núcleo desse homomorfismo de grupos, ele não é trivial. Apesar dele, bom, ele tem identidade, mas ele também tem menos a identidade. Se eu coloco menos a identidade aqui, ou seja, menos 1, 0, 0, menos 1, isso dá a mesma coisa, isso também está no núcleo. Então, se eu quociento esse espaço, eu tenho exatamente um isomorfismo, no sentido de que, se eu defino esse quociente, chamo esse quociente de PSL2, então eu posso entender todas as isometrias que preservam a orientação de H em H como sendo um grupo quociente no meu espaço de matrizes. Tá. Bom, isso até agora foi uma coisa, passei por história da matemática, falando da importância histórica disso, falei um pouco da interpretação algébrica, do que as isometrias significam, mas isso não é à toa, assim. Quero dizer, a gente não vai ficar estudando só um semiplano complexo e dizer que isso é interessante por si só. A verdade é que, se eu pego uma superfície, seja orientável e completa, qualquer, que tenha curvatura constante igual a menos 1, que a gente chama de superfície hiperbólica, então, esse semiplano hiperbólico, esse plano hiperbólico, espaço hiperbólico, semiplano complexo, ele é um recobrimento universal de qualquer superfície desse tipo, de modo que, se eu pego uma superfície, eu consigo escolher um subgrupo discreto das transformações de Möbius para conseguir um quociente, ou seja, eu consigo ela através de um quociente. Tá? Isso daqui é só uma demonstração do quociente para fazer à esquerda, de modo que
se eu saio de uma superfície hiperbólica, eu consigo pensar ela como um quociente do semiplano complexo, do plano hiperbólico. Então, isso tem uma importância. Então, assim, o que eu quero dizer isso é geral. Isso tem uma generalidade em si só. Tá. Eu quero continuar pensando em geometria e caminhar cada vez mais para o lado dinâmico disso. A gente sabe que numa variedade, se eu pego um ponto e um vetor no plano tangente a esse ponto, existe uma única geodésica passando pelo ponto com direção desse vetor. Então, vou ter aqui um V, direção de V, então existe uma única geodésica aérea. Mais geral, a gente sabe que, como essa variedade é completa, essa geodésica está definida para todo o tempo e é única, mas isso vai ser importante na definição que vai seguir. Mas, por enquanto, vamos dar um exemplo. Tá, se eu quero saber quem é a geodésica do plano hiperbólico, que passa por I, ou seja, né, a unidade imaginária, na direção da unidade imaginária, uma vez que eu posso identificar o plano tangente com o próprio conjunto dos números complexos. Isso estaria mais ou menos aqui, assim, eu não tinha um desenho para isso, mas isso estaria mais ou menos aqui. E eu quero saber qual é a geodésica que passa por esse ponto com essa direção. Bom, a gente consegue imaginar. E, de fato, vai ser o eixo imaginário. Certo. Por que isso é importante? Isso tem uma importância geral, mas se eu olho uma transformação de Möbius por essa reta, como as transformações de Möbius preservam o ângulo, eu já sei que, como essa reta é perpendicular ao eixo real, a imagem do eixo imaginário por uma transformação de Möbius também tem que ser perpendicular. E, bom, acontece, dá para mostrar que a imagem do eixo imaginário por uma transformação de Möbius vai dar um semicírculo desse tipo, e aí, como eu tinha falado, ele tem que ser perpendicular com relação ao eixo real, porque as transformações de Möbius preservam o ângulo. E mais ainda, a imagem dela vai ser também, ou seja, um semicírculo desse vai ser também uma geodésica, porque as transformações de Möbius são isometrias. Tá. Em verdade, se a gente percorre todos os elementos de SL2, ou seja, todas as transformações de Möbius, a gente consegue gerar assim todas as geodésicas do espaço. De modo que todas as geodésicas possíveis são semicírculos perpendiculares ao eixo real e retas verticais. E a gente vai usar essas geodésicas para fazer dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Se eu pego uma geodésica, se eu pego um ponto e uma direção, um ponto e um vetor tangente, eu posso olhar para a única geodésica que passa por esse ponto no instante zero com direção ao vetor. O fluxo geodésico vai ser exatamente fazer isso. Como para dar um ponto e uma direção eu consigo uma única geodésica, meu fluxo vai ser, tá, então eu escolho essa geodésica e ando a partir do ponto na direção na direção dessa geodésica. Aí, o que estou dizendo, eu escrevi uma nota aqui embaixo, e essa anotação eu não defini em outro momento, mas vale a pena falar. Eu vou olhar para cada T, eu ganho uma função que vai do fibrado tangente, aqui eu estou chamando de fibrado tangente unitário, ou seja, porque como basta olhar a direção, basta olhar os vetores do espaço tangente que tem norma 1. Então, vai nele mesmo, de modo que uma geodésica, eu posso pensar um fluxo geodésico, o fluxo gerado por geodésica, que eu chamo de fluxo geodésico, como sendo uma ação no espaço, no fibrado tangente unitário. Parece uma ideia elegante usar a geometria do espaço para estudar dinâmica. Porém, isso não é tão interessante. Por quê? Porque a gente não tem recorrência. Então, a gente não consegue fazer dinâmica com isso. Por que a gente não tem recorrência? Vamos lá. Eu escolho um ponto e olho a geodésica, ponto uma direção e olho para a geodésica que percorre esse ponto, passa por esse ponto com essa direção. Você tem duas opções. Ou isso é uma reta vertical, ou isso é um semicírculo. Nos dois casos, o que acontece é que a dinâmica vai para infinito. A órbita vai para infinito. Por quê? Bom, se eu estou numa reta vertical, a única coisa que eu vou fazer é continuar indo para cima. Se eu estou no círculo, tem uma coisa que eu não mencionei, é que como o bordo, ou seja, os y iguais a zero, não estão no conjunto, a gente pode associar ele com um ponto no infinito.
Então, a gente vai pensar aqui, se eu percorro esse semicírculo se eu percorro essa geodésica usando a dinâmica, em algum momento eu vou chegar aqui no bordo e aí, de novo, eu vou para infinito. O fluxo geodésico ele não me dá recorrência no caso do plano hiperbólico. Bom, tudo bem. Ainda assim, a gente tem propriedades interessantes da dinâmica desse fluxo. Eu posso associar a ele uma variedade estável e uma variedade instável. O que eu quero dizer com isso? Se eu pego um ponto, um vetor V no fibrado tangente, eu posso olhar para todos os outros pontos do fibrado que vão se aproximar dele no futuro. Ou seja, eu posso olhar para todos os... tentar entender quem são os caras que, através do fluxo geodésico, também vai para ele. Também vai para perto dele, também vai para infinito junto dele. Bom, eu defino esse conjunto, que é o conjunto da variedade estável de V, e posso olhar também para os caras que foram dele para o passado, ou seja, que estiveram perto dele no passado. Essa é chamada variedade instável. Isso me dá, bom, tanto a variedade estável quanto a variedade instável, me dão vetores, me dão, na verdade, um campo de vetores que folheia meu espaço. Ou seja, o plano hiperbólico é folheado tanto pela variedade instável quanto pela variedade estável, de modo que eu posso associar a cada uma delas um fluxo. Esse fluxo vai ser chamado, eu vou definir mais abaixo, o fluxo orocíclico estável e instável. Mas antes de definir isso, vamos tentar olhar para um exemplo do que a variedade estável e instável são. Eu posso pegar o vetor, como eu tinha feito antes, né? Eu peguei o vetor, o ponto I e o vetor na direção do vetor I, e eu olho para a geodésica que passa por ele. Eu quero saber quem são todos os pontos que no infinito, ou seja, no futuro, vão se aproximar da geodésica que caminha por essa reta, né? Dessa geodésica, dos pontos caminhando por essa geodésica. Bom, todo ponto que faz perpendicular, cuja geodésica é perpendicular ao eixo real, vai para o infinito caminhando por ela mesma. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu pego a reta que passa pelo ponto com direção vertical, ele vai para infinito. Então, toda essa reta daqui forma a variedade estável desse ponto I. Ou seja, quando estou falando do fibrado tangente do ponto I na direção I. Por outro lado, eu posso olhar para a variedade instável, ou seja, todo mundo que esteve perto de I no passado dele. Bom, o passado de I, eu vou descendo e eu tenho que chegar aqui. Então, eu tenho que olhar para todos os vetores no fibrado que vêm para perto, que estiveram perto de I. Ou seja, por que isso daqui dá um círculo? Eu poderia traçar as retas, os semicírculos tangentes a esses caras e que são também tangentes a essa reta vertical. De modo que, no passado, esses vetores estiveram aqui embaixo, próximos do passado de I. Tá. Por que esse exemplo é particularmente importante? Isso tem a ver com a homogeneidade do espaço. Como o espaço eu consigo sempre caminhar de um lugar para outro, eu consigo sempre mudar, como se eu pudesse mudar minhas coordenadas e olhar para esse exemplo. Então, se eu quero construir as variedades instáveis, eu posso, de um ponto qualquer, eu uso transformações, venho para esse caso e volto para onde eu quiser. Como eu falei, tanto a variedade instável quanto a variedade instável fornecem uma foliação do meu espaço. Conforme eu for variando, como eu vou variando os pontos, cada uma folheia o espaço de uma maneira. E, associado a essa foliação, associado aos campos, aos vetores que eu ganho nessa foliação, eu consigo definir fluxos, que são o fluxo orocíclico estável e o fluxo orocíclico instável do plano hiperbólico. Tá. Eu defini eu peguei o fluxo geodésico, falei, o fluxo geodésico não tem recorrência interessante. Será que eu consigo pensar em recorrência agora para o fluxo orocíclico estável e instável? Ou seja, eu saí do fluxo geodésico, que não tinha recorrência, vi variedades estáveis e instáveis deles e criei um novo ciclo, um novo fluxo. Consigo a recorrência desses casos? Bom, ainda não. Isso tem muito a ver com o espaço não ser compacto. E a gente tem outras situações em que acontece isso. Por exemplo,
Se eu olho para R2, e eu vou pegar um exemplo conhecido de R2, que é o chamado cat map, o ANOVA do plano, que é pegar essa matriz 2, 1, 1, em particular ela está em SL2, e vamos ver o que ela faz com o plano. Bom, ela tem dois autovalores, que são racionais, e um é positivo, um é maior do que um, o outro é menor do que um, ambos positivos. Isso quer dizer que os autoespaços dela tem um autoespaço que contrai e outro autoespaço que expande vetores, porque, de novo, um autovalor tem módulo menor do que um e outro autovalor tem módulo maior do que um. E esses autoespaços são retas com inclinação racional, tanto devido aos autovalores. Tá. E, de novo, o que eu posso dizer então sobre a dinâmica disso? A dinâmica disso, a falta de compacidade do plano, faz com que, de novo, a dinâmica vá para infinito, para quase toda a órbita. Né? Se eu pego uma órbitazinha dessa, ela sempre vai escapar, porque, bom, como a transformação é 2, 1, 1, ela expande mais um lado do que o outro, então você cria essa assimetria, enfim. Acontece que as órbitas elas também não vão ter recorrência. Mas também a gente consegue folhear meu espaço. De que maneira? Bom, eu pego esse autoespaço aqui, que é o autoespaço, por exemplo, dos vetores que são contraídos, e eu translado ele e crio uma foliação do meu espaço. Do mesmo modo, eu pego os vetores que vão sendo aumentados e uma ou outra foliação do meu espaço. Só que, então, mesmo a gente não tendo recorrência, a gente consegue vários novos fluxos. E como é que a gente faz nesse caso para ter recorrência? Bom, a gente compactifica o esquema. Do seguinte modo, a gente quocienta R2 por Z2, um reticulado, e aí consegue um grupo compacto. Quem é esse grupo? Um toro. E no toro, as coisas funcionam melhor. Em particular, o meu mapa, que era o cat map, vira esse AV mod 1, que é ergódico, ou seja, eu estou roubando, não estou falando da medida aqui do toro, mas pensando com a medida de Lebesgue, ele é ergódico, ele não consegue, você não consegue quebrar o espaço mais. Por outro lado, as órbitas dessas foliações que eu criei estável e instável, elas são quocientadas e viram retas de inclinação racional. Viram uma reta de inclinação racional. O que acontece com uma reta de inclinação racional no toro? Ela é densa. Então, eu criei um sistema ergódico, consigo um sistema com órbitas densas, que no caso também vai ser ergódico. Ou seja, eu saí do espaço que não era compacto com uma transformação que não tinha recorrência. Torno esse espaço compacto por meio de um quociente por um subgrupo, que no caso foi Z2, consigo um grupo compacto e nele ganho recorrência, ganho ergodicidade, ganho uma série de propriedades dinâmicas. Então, será que a gente consegue copiar isso para o nosso caso? Bom, será que por que subespaço eu tenho que quocientar H para ter alguma propriedade desse tipo? Acontece que, como eu tinha falado lá em cima, eu posso pegar uma superfície hiperbólica, de modo que, se eu escolher bem esse subgrupo gama, a superfície hiperbólica vai ser compacta. E, nesse caso, o fluxo geodésico vai, na projeção, ou seja, no meu espaço quociente, e os fluxos sorocíclicos vão ser interessantes dinamicamente. Ambos vão ser ergódicos. Ambos, bom, tem 3, né? Mas, enfim, todos vão ser ergódicos. Bom, como é que a gente faz esse tipo de coisa? Isso aí é uma coisa um pouquinho mais delicada. Para provar esse tipo de coisa, a gente precisa entender melhor a álgebra do meu espaço. E, bom, por que eu estou falando em álgebra do meu espaço? Eu comentei que o fluxo geodésico, o fluxo geodésico ele age, como está aqui, ele age no fibrado unitário, como para cada ponto, cada direção, eu tenho uma única geodésica, eu posso só pensar em pontos de direções, certo? Então, eu posso pensar no fluxo geodésico como um cara que age no meu, como eu falei, fibrado unitário. Só que o meu fibrado unitário ele pode ser identificado com PSL2. Portanto, como eu falei aqui embaixo, o PSL2 ele define uma isometria H, portanto, ele também age no fibrado unitário, e eu posso identificar esses dois caras, de modo que, se eu entendo bem como os fluxos geodésicos, orocíclico instável e orocíclico instável funcionam em PSL2, eu posso entender bem quem são os subgrupos que eu tenho que quocientar PSL2 para ganhar recorrência na minha dinâmica.
E esse que é todo o truque. Então, que tipo de subgrupo discreto que eu preciso escolher para isso? Que tipo de subgrupo discreto de PSL2 eu escolho para que o quociente tenha estrutura de grupo compacto, de modo que eu consiga enxergar agora fluxos geodésicos no meu espaço, no fibrado unitário, em fluxos geodésicos num grupo compacto, como a gente fez com o tório. A mesma coisa com um grupo com fluxo uracíclico, estável e instável. Bom, eu não sei se eu falei muito tempo, pouco tempo, mas isso é uma pergunta. O que ainda funciona? A resposta é que terça-feira eu vou fazer outro seminário. Quem tiver aqui e quiser assistir é bem-vindo, que eu vou provar, vou explicar como se dá a prova de um argumento parecido que dá a prova de ergodicidade do fluxo geodésico, do fluxo ANOSAF no tório, ou seja, aquele mapa 2-1 no tório, como eu repito uma prova dessa para conseguir ergodicidade do fluxo geodésico em PSL2, agora no quociente, né? E um passo mais na frente é mostrar a ergodicidade dos fluxos uracíclicos. E aí é um pouco mais sutil. E apesar de ser mais sutil, a gente tem mais informação. O fluxo geodésico, ele é ergódico, tudo bem, mas ele não é unicamente ergódico. Tem muitas medidas que são ergódicas para ele. E tem essa ideia em dinâmica que ergodicidade, unicidade ergódica está associada a uma dinâmica rica, enquanto muitas medidas invariantes você não tem tanta informação dinâmica. Portanto, a ideia seria achar quem é essa dinâmica única aqui no fluxo uracíclico e dizer que, bom, se ela é única, então tem informações dinâmicas valiosas. Tá, eu acho que era mais ou menos isso. Aparentemente, eu falei um tempo ok e, bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Alguém tem uma pergunta? Eu tenho uma dúvida aqui. Desculpa a minha ignorância, mas o que você quer dizer mais precisamente assim com ter recorrência? Tá. O que eu quero dizer com ter recorrência? Imagina que você escolhe um caminho e você vai caminhando nele. Aí ter recorrência significa, bom, eu posso chegar em algum momento no futuro, eu vou chegar perto do ponto onde eu comecei. Em algum momento no futuro, eu vou voltar para o ponto onde eu comecei. Mas é diferente de periodicidade? Isso? Bom, se eu volto do ponto onde eu comecei ou que não importa quantos passos você deu, né? Não. Isso, mas eu posso voltar, eu posso não ter recorrência e voltar tão perto quanto eu quiser. Por exemplo, se eu tiver uma órbita densa, eu posso voltar tão perto quanto eu quiser, não necessariamente eu vou voltar exatamente no mesmo ponto, mas então é isso que eu quero dizer com recorrência. Em certo sentido, né? O ponto de partida já é ter recorrência? Em certo sentido, bom, você pode escolher, você pode ser restrito quando você quiser. Você pode falar assim, não, quero voltar exatamente no ponto do meu terceiro passo. Será que isso vai acontecer? Ou então não, eu só preciso estar perto o suficiente de onde eu comecei. Mas por exemplo, uma coisa que vai para infinito e se perde no infinito e não volta nunca mais, não tem nada de recorrência. Então, talvez eu não tenha definido o que é recorrência, mas eu te disse o que não é. Uhum. Fingir. Tá bom. Beleza. Responde a pergunta, não? Eu tenho uma outra dúvida também de leigo. Qual é a medida que você está considerando? A medida de Lebesgue mesmo? Né? Então, no Torus, sim, mas a verdade é que como eu vou ter um grupo, a ideia é que vai ser uma medida de RAR. Eu sempre vou ter um grupo compacto, localmente compacto. Bom, é o caso do tório, é o caso dos quocientes que eu vou conseguir, ou seja, da superfície hiperbólica, mas a ideia é sempre que seja uma medida de RAR invariante. Tá. Beleza.
Alguém tem mais alguma pergunta? Se não, então vamos agradecer o Adilson mais uma vez. Obrigado. Agradecer o Bruno também, que está organizando esses seminários aí, toda semana fazendo a gente organizar coisas legais aí. Quem é o próximo, Bruno? O próximo é o Matheus. Isso aí. Se tudo der certo. Não, Matheus? É. Mas aí vai ser semana que vem, quinta-feira. Show. E aí eu vou falar, assim, eu vou falar um pouquinho do período de transferência. Depois eu vou passar aí direitinho no chat aí para passar um resumo do seminário, mais ou menos. A gente vai anunciar isso melhor. Tem uma página aí na internet com a programação que eu vou deixar atualizada. Tá muito chique o seminário. Tá muito chique. Eu vou até mandar o link aqui no chat para todo mundo ver. Pera aí. O link é comprido, eu vou escrever de cabeça aqui. Site. O meu infiltrado já tinha me passado esse link. Eu queria saber quem teve a ideia do nome do seminário. O Bruno, foi tudo do Bruno. O que você acha? Foi tudo do Bruno. É para coroar os nossos progressos. É um coronário. Ah, é coronário de coroar, não é coronário de coronavírus. Não tem nada a ver, pura coincidência. Ah, tá. Não tinha percebido.